Você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e toda a adoração. Seja entregue a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco, amém. Deus abençoe, poder sentar. Obrigado, pessoal da banda. Eu te agradeço se puder ficar aí. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradecer e mandar um abraço ao nosso pastor Ciro, nossa pastora Zaide. Que Deus os abençoe. Obrigado pela confiança. Que o Senhor possa falar com você nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo já está ministrando no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo já está ministrando coisas extraordinárias na sua vida. Mas o Senhor tem uma palavra para o seu e para o meu coração nessa noite. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, o verso 13 e o verso 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Ele diz assim: não, irmãos, não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa noite eu quero mais uma vez afirmar para você que o que passou, passou. Deus tem algo novo para mim e para você viver. Deus tem algo novo. Nós entramos nesse ano 2022 com a proposta de viver uma nova história. Eu não sei você, mas eu tomei posse dessa palavra na minha vida. Quantos aqui vão viver uma nova história em 2022? Louvado seja Deus. Para isso, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, romper com esse passado que às vezes aprisiona, às vezes te atormenta, te deixa cheio de angústia. Às vezes as acusações quanto ao passado, elas vêm à tona sobre você e você se sente travado. Parece que algo trava você, você não consegue alcançar um lugar que Deus preparou para você viver. Mas em nome de Jesus, eu e você, pelo poder da palavra que nos é declarada nessa noite, vamos de uma vez por todas entender que o que passou, passou, e Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Paulo começa falando aos Filipenses da sua vida, dizendo: olha, eu não sou perfeito, eu não sou o melhor do que ninguém. Eu, apesar de ter tido grandes revelações, apesar do Senhor estar me usando poderosamente, eu não julgo que eu tenha alcançado todas as coisas, eu não julgo que eu tenha alcançado tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não acho que eu já cheguei no máximo que eu podia chegar. Mas ele diz: uma coisa eu faço. E esse eu faço é o que muitas vezes falta para você e para mim. Paulo estava dizendo: apesar de eu saber que eu não alcancei os lugares que são para mim alcançar, eu não atingi os níveis que Deus tem para mim, eu não fico parado e frustrado, só pensando: eu não atingi, eu não cheguei, eu não alcancei, eu não vivi. Mas eu faço uma coisa: eu me esqueço do que ficou para trás, e eu parto para cima daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem colocado na minha frente.
Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, é colocar caminhos na nossa frente, é abrir o caminho diante de nós, é mostrar para nós, é fazer nos enxergar que Ele está conosco. Então Ele diz: eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu concentro os meus esforços naquilo que está diante de mim. E eu pergunto para você essa noite: em que você tem concentrado os seus esforços? Naquilo que você não viveu? Naquilo que você não atingiu? No lugar que você ainda não chegou? Você tem concentrado os seus esforços nas frustrações do que poderia ter acontecido, do que poderia ter sido? Ou você se concentra em buscar a Deus e dizer: eu quero viver, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou romper com esses limites e eu vou viver uma nova história em Cristo Jesus. Ele diz: uma coisa eu faço, eu me esqueço, eu concentro os meus esforços em deixar as coisas para trás e seguir o caminho que Deus está colocando diante dos meus olhos. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo adiante. Irmãos, nós precisamos entender que o seu passado, o meu passado, ele não tem mais poder de decidir o que vai acontecer na nossa vida. Aquilo que você foi, as coisas erradas que você fez, as atrapalhadas que você teve, tudo isso que você passou, não é capaz de impedir aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. E talvez você diz assim: olha, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu fiz coisas que eu não consigo nem pensar nelas, eu não consigo nem me sentir perdoado nelas. Mas Cristo Jesus já te perdoou, querido. Você é livre em Cristo Jesus para viver uma nova história. Eu e você fomos libertos. A Bíblia diz em João 8,36 que se o Filho nos libertar, você será livre de fato. Você tem dúvidas? Eu quero dizer para você mais uma vez que não fui eu que te libertei, não foram seus pastores, não foi quem ganhou você para Jesus que te libertou, mas foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que libertou você. E a Bíblia diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Você não é livre porque eu estou dizendo, você não é livre nem por aquilo que você está fazendo. Você é livre porque Cristo tirou as amarras da sua vida. Ele livrou você, Ele limpou você e Ele te colocou em liberdade. Então tome posse da liberdade de Cristo Jesus para a sua vida e rompa com esse lugar de limitação e viva o sobrenatural. Você foi livre por Cristo. Foi Ele que te colocou em liberdade. Foi Ele que nos resgatou. Olha que a Bíblia diz em Colossenses 1,13. O Senhor vai dizer assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Coloca o 14 para mim. Que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Quem comprou a sua liberdade não foi homem. Quem comprou a sua liberdade foi o próprio Cristo. Foi Ele quem comprou, foi Ele quem perdoou os seus pecados. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Você faz parte do reino de Jesus Cristo. Então abandone esse passado que às vezes vem à tona na sua vida tentando te oprimir. Te faz pensar que você ainda não saiu desse lugar de trevas. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. E se você diz assim: pastor, eu fiz muita coisa errada, eu fiz coisas terríveis, eu fiz coisas que doem de lembrar, eu não me sinto perdoado,
Eu acho que Deus, Ele deve se lembrar dessas coisas. Ele deve olhar para mim com desprezo. Ele deve olhar para mim por aquilo que eu fiz, e Ele deve balançar de vez em quando e dizer: esse não merece ser salvo, esse ele é indigno, ele não vai ser salvo. A gente não merece. A gente é salvo pela graça. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus deu um novo início para você e para mim. Tem pessoas que ficam aprisionadas por coisas das quais Cristo já os perdoou. Cristo já te perdoou, querido. Você se arrependeu, pediu perdão, confessou os seus pecados, Cristo te perdoou, e você passou a viver uma nova história. Você tem oportunidade de ter um novo início. Foi Ele quem te deu, isso é a graça de Deus. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não seja atormentado por esse passado, porque o Senhor já te perdoou. O que eu e você precisamos perceber é que o Senhor já começou a fazer algo novo. Não, você não entendeu. Teve uma pessoa que pegou. Você tem que entender que o Senhor já começou a fazer algo novo. Olha o que Ele diz em Isaías capítulo 43, o verso 18 e o verso 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e fareis rios na terra seca. O Senhor está dizendo: esqueça tudo isso. Tudo isso aí não se compara àquilo que eu estou prestes a realizar na sua vida. Você já viveu coisas boas, irmãos? Eu vivi. Já viveu o sobrenatural de Deus? Já viveu a graça de Deus? Mas Ele está dizendo: não se compara ao que eu estou por fazer na sua vida. Não se compara. Ei, veja, perceba, eu estou para fazer uma coisa nova e eu já comecei. Talvez você está olhando, janeiro já passou, a gente já está em fevereiro, falando: não estou vendo nada. Parece que as coisas não vão bem, parece que está tudo do mesmo jeito. Você precisa perceber que Deus já começou a fazer algo novo na sua vida, que Deus já começou a escrever essa nova história da sua vida. Você só precisa perceber. Abra os seus olhos e veja. Ele diz: eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou fazer para você um caminho no meio do deserto. No meio desse lugar onde você olha, só vê areia, não vê nada, eu vou fazer um caminho. Eu vou cuidar de você. Eu vou guiar você para essa nova história, para esse novo tempo que eu estou para fazer na sua vida. Rompa com esse passado. O que passou, passou, irmãos. Talvez o diabo tente te atormentar por aquilo que você fez nos tempos, que a Bíblia diz, os tempos da ignorância. No tempo da sua ignorância. E você às vezes não consegue ter paz no seu coração. Mas olha o que Deus diz em Isaías 53, o verso 5. Essa palavra é para trazer paz para o seu coração, querido. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Põe o verso 6 para mim, por favor. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Ele fez cair sobre Ele, meu irmão, esse castigo que você acha que merece.
você até merecia, mas a Bíblia diz que esse castigo hoje traz paz para nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus Cristo. Não deixe Satanás te atormentar, não deixe Satanás atormentar você, porque esse castigo estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia diz que esse castigo traz paz para nós. Você pode viver em paz com Deus. Você tem paz com Deus porque Cristo fez algo pela sua vida e pela minha vida. Então rompa com esse passado. Rompa com isso. Pare de olhar e dizer: olha, mas eu não fui desejado, eu não nasci, meus pais não me desejaram, foi um erro de cálculo, eu fui rejeitado, eu fui desprezado na infância, eu fui muito desprezado, eu tenho marcas. Quando eu olho para o meu passado, eu penso que nada de bom pode acontecer, por tudo aquilo que eu sofri, por tudo aquilo que eu vivi. É porque você está olhando para o lugar errado. Porque todas essas coisas podem parecer que aconteceram na sua vida e te atingiram em cheio, mas a sua origem não está aí. A sua origem não está nesse lugar. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Jesus nos elegeu nele, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Você foi eleito em Deus antes da fundação do mundo. Podem ter tentado abortar você, podem ter te rejeitado muito, mas você foi amado pelo Senhor. Você foi elegido em Deus antes da fundação do mundo. A sua história está em Deus, o seu princípio está em Deus, o seu início está em Deus. Toda a sua história ela se baseia no próprio Deus. Então rompa com esse passado. Essa não é a sua origem. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então isso não pode mais te ferir, querido. Isso não pode mais tomar conta do seu coração e te afligir. Talvez você pense: eu nasci para o fracasso. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha história, eu fico pensando: eu nasci para o fracasso, eu nasci para a derrota. A minha história diz que eu não vou chegar a lugar nenhum. A minha história está mostrando para mim que eu não posso viver coisas extraordinárias, que eu não posso viver o sobrenatural, que eu não posso romper com esses limites, que eu não tenho capacidade, que para mim não tem jeito, não existe possibilidade. E talvez você se julgue assim: eu fui feito por fracasso, eu fui feito para ser um derrotado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que diz Romanos 8:29. Diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você foi escolhido em Deus para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito das nossas vidas, nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Você não nasceu por fracasso. Você nasceu para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Então rompa com esse lugar de limitações. Pare de olhar para si, comece a olhar para a palavra.
Pare de olhar para a sua circunstância. Pare de se medir através da sua medida. E comece a olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre você. Você não é o que você pensa, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E a Bíblia diz muita coisa ao seu respeito. Ela te chama de mais que vencedor. Ela te chama de filho de Deus. Ela te chama de herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. É isso que a Bíblia diz ao seu respeito. Pare de se medir através das suas medidas e comece a olhar para aquilo que a Bíblia está dizendo sobre você, para aquilo que a palavra declara sobre a sua vida. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa entender que você é filho de Deus. Você é filho. A sua mente tem que ser mente de filho. Rompa com esse lugar. Olhe para quem é seu pai. E viva aquilo que Ele preparou para você. Aquilo que seus olhos não conseguem enxergar. A Bíblia diz que o seu olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, não subiu no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está com pouca expectativa? Olhe para aquilo que a Bíblia diz. Eu não consigo enxergar, pastor, nada de diferente esse ano, as coisas estão terríveis, eu não consigo. Comece a olhar para a palavra de Deus declarada sobre a sua vida, porque embora você não consiga entender com a sua mente, se você tiver fé para pegar essa palavra e entender que o seu olho pode não ter visto, o seu ouvido pode não ter ouvido, pode não ter chegado no seu coração, mas Deus já tem preparado algo novo para a sua vida. Deus já tem preparado algo novo para a nossa vida. Não se deixe ser atormentado por Satanás. Não deixe ele ficar falando coisas ao seu ouvido, dizendo: ei, você não, para você não dá, para você não tem jeito. Essas coisas, essas palavras que ele está dizendo não são para você, não cabem na sua história, não cabem na sua vida. Olha onde você nasceu, olha o lar que você nasceu, olha para a estrutura da sua casa, da sua família. E ele fica te acusando, colocando empecilhos para você não enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes ele quer até te colocar em condenação, dizendo: você não. Tudo que você fez não vai permitir que você viva um novo tempo. As coisas erradas que você fez, elas não vão permitir que Deus te abençoe. Os erros que você cometeu no passado, eles não vão permitir que você viva uma nova história. E às vezes você sente dentro de si condenação. E você diz: eu não vou viver mesmo. Não é para mim. Eu estou destinado ao fracasso. Eu estou condenado. Não tem como eu viver. Mas eu quero deixar para você o que está escrito em Romanos capítulo 8 e o verso 1. O Senhor está dizendo agora. Não é ontem, nem amanhã. É o agora na sua vida. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, meu irmão. Você está vivendo o quê? Você está vivendo em Cristo?
Então é agora, é já, é hoje na sua vida. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O passado não pode te condenar. O passado não pode determinar o que você vai viver, porque você já foi perdoado, você já foi sarado, você foi restaurado, foi lhe dado uma nova história, e nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus, você está firmado nele, você está orando, você está buscando o Senhor, você está dedicando a sua vida ao Senhor. Isso não pode te condenar. Isso é passado, e o que passou, passou. O Senhor faz novas todas as coisas. Quem tem dificuldade de viver o novo, somos nós. Deus não tem problema em fazer novas todas as coisas. Ele começou de novo, lá com Noé, vamos fazer de novo. Ele propôs a Moisés, vamos acabar com tudo, vamos fazer tudo de novo, vamos começar a partir de você. E a Bíblia diz que o Senhor faz um novo céu e uma nova terra. Deus não tem dificuldade com começar de novo, com fazer coisas novas. Somos nós que às vezes nos limitamos e pensamos, não, eu não posso viver algo novo. O passado me prende. O passado me impede. O passado ele não deixa que eu viva. Mas Deus está disposto a te dar uma nova história, porque Ele é especialista em fazer novas todas as coisas. Então eu quero orar por você nessa noite. Você que se sente aprisionado no passado, você que sente essas condenações. Talvez você é frustrado porque aconteceram algumas coisas e Satanás fica na sua mente dizendo, olha, você não vai conseguir viver nada diferente, porque o seu passado é terrível. Mas esse passado não te pega mais, porque Cristo, Ele venceu na cruz, e Ele nos deu autoridade e poder, e nos disse, você pode viver uma nova história. Então eu quero orar por você que está assim, você que entrou aqui e você pensa isso, você vive assim, olha, o meu passado me prende, o meu passado atrapalha, eu não consigo romper com esse lugar, as memórias elas me travam, as condenações, eu sim me sinto condenado por coisas que eu vivi, coisas que eu fiz, mas em nome de Jesus Cristo, você vai sentir a liberdade que Cristo fez para você viver nessa noite. Se você está aqui e você está dessa forma, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui esse altar, porque o Senhor é o Senhor que vai te pôr definitivamente em liberdade, e você vai romper com esse lugar de passado, e você vai viver uma nova história. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que quer romper com o passado, você que quer deixar isso para trás, você que está cansado e você que diz, eu vou viver uma nova história, eu quero viver essa nova história. Se eu te convido, tenha coragem, saia do seu lugar e venha até o seu altar. A igreja estenda as mãos para cá, comece a olhar sobre essas vidas, comece a ministrar, comece a declarar sobre eles. Uma nova história está vindo, um novo tempo está chegando, um novo tempo está chegando, um novo tempo está chegando. O Senhor faz novas todas as coisas. Essa prisão não é para você, querido. Esse passado não pode segurar o algo novo de Deus sobre a sua vida. Esse passado não pode impedir que você viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Comece a orar, igreja, ore por essas vidas, ministre sobre elas. Ministre sobre essas vidas, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai,
aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Que eles sintam essa graça, que eles sintam essa liberdade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo não tem poder, Pai, sobre a vida deles. O Senhor os colocou em liberdade. Que eles sintam a sua graça, que eles vivam, Pai, aquilo que o Senhor já preparou para a vida deles, aquilo que o Senhor declarou sobre a vida deles, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eles vão viver, Pai, algo novo da tua parte.